O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. A Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. Não tem nada de novo no caos. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta. Eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas. Eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações. Eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde. Talvez você precisa de um mover na tua casa, no teu casamento. Mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la. Você precisa provocar os seus milagres. Você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Irmão, muita gente está desistindo, não é porque tem falta de fé, é porque tem falta de memória. Se você lembrar de onde o Senhor já te tirou, dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já gerou, quem lembra do que Deus fez no passado, não tem dúvidas, Deus vai fazer uma vez mais. Por que Jesus não volta sem as marcas? Porque as nossas marcas são o que nos dão a autoridade para ministrar sobre quem está enfermo. As nossas cicatrizes não são motivo de vergonha, pelo contrário, elas são um memorial da fé. Cicatrizes ferem a nossa estética, mas apontam para o nosso milagre. Essa geração tem muitos registros, mas ainda carrega poucas marcas. A gente aprendeu a registrar através de posts e stories, mas os registros depois de 24 horas passam. As marcas geradas no tempo da batalha é o que vai sustentar você quando novos gigantes tentarem te parar. Para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer de quem Ele é. É impossível caminhar com Deus sabendo quem Deus é e ainda assim sentir medo. A gente realmente expressa o que a gente acredita sobre Deus quando a aprovação vem. O que realmente acreditamos sobre Deus fica evidente na aprovação. Jesus é amor, mas a gente só expressa esse amor quando a gente experimenta uma traição, por exemplo, com alguém que a gente ama. Irmão, as provações são uma oportunidade de Deus gerar em nós algo que vai além da nossa mensagem. A gente se torna a mensagem no momento da provação. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você recebe isso? Quantas pessoas precisaram perder tudo para ressignificar o que realmente importa? As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor, parece que tudo perdeu a cor. A fé é um convite para governarmos as nossas emoções. Eu sou feliz independente do que eu tenho, eu sou feliz independente do que eu sinto, porque eu escolhi caminhar com aquele que pode todas as coisas. O medo, a crise, a angústia, as pestes, a fome, isso sempre existiu. O que a gente precisa entender é que caminhar por fé não significa se alienar do que está acontecendo ou criar uma realidade paralela. Caminhar por fé significa andar por uma realidade superior. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar o ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abra sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez.
Todo final de ano eu declaro sobre o ano seguinte: 2022 já é o melhor ano da minha vida, 2023 já é o melhor ano da minha vida. Por quê, irmão? Porque cada novo ano, cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão tem provisão. Deus falou: eu não parei de fazer, você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que está falando mais o Covid, mas durante a pandemia, mais o plano Collor, irmão. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito para o novo de Deus invadir a tua história. Guimarães Rosa diz que quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso, não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Talvez se há 4 anos atrás eu olhasse para o meu momento, eu ia falar: cara, foi uma história linda com Deus, mas vai terminar aqui. Deus está falando: não, filho, você nem entendeu, eu nem comecei a fazer. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional, mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo os jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você está comigo? Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são o cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém se já faz sentido para quem te prometeu. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás, é você deixar sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho, crendo que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões, sabendo que Deus vai fechar a boca deles, e mesmo que eles estejam lá, não vão poder te ferir. Confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não pode me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. Jesus foi crucificado e no dia seguinte houve silêncio, mas no domingo as pessoas que foram lá tentar ungir o corpo dele com óleos e especiarias encontraram um lugar vazio. Enquanto procuravam o mestre lá, a Bíblia diz que anjos perguntaram então para aquelas mulheres: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Você tem noção? Na noite anterior, choro. O novo de Deus, ele surge em meio às nossas tempestades. O novo de Deus surge em meio aos nossos períodos mais difíceis. Mesmo quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. Os processos forjam o nosso caráter. Os processos separam meninos de homens. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. É esse momento, eu gosto muito de usar esse termo, é esse momento que separa meninos de homens.
É nesse momento que alguns ficam esperneando, perguntando por que comigo, e outros se posicionam perguntando o que eu preciso entender nesse tempo. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você. Você pega a história de José e a gente quer viver o governo de José, mas nem todo mundo está disposto a viver o cativeiro de José. José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele: não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo: eu não me esqueci de você. Entenda que todo problema é a matéria-prima para um novo milagre. Os problemas não são o problema. O problema é a falta de fé, o problema é a nossa circunstância. O que eu quero te lembrar é que, independente da tua circunstância, seja ela na área financeira, familiar, seja na tua jornada de fé, seja qualquer gigante que tenha se levantado, eles não são diferentes dos gigantes que já se levantaram no passado. Jesus não esperou um cenário propício para governar. Jesus não esperou que o Império de Roma ou que qualquer contexto político cessasse. Jesus não esperou que coisas fossem facilitadas. Irmão, guarda isso. O problema é que tem muita gente esperando um cenário favorável, quando na verdade o favor que você carrega é que vai mudar os cenários que você vive. Você está esperando cenários favoráveis, mas na verdade os cenários estão esperando que o teu favor mude as circunstâncias. Um homem que sabe o que carrega não depende de circunstâncias favoráveis para fluir. Não faz sentido o ventre de uma mulher virgem gerar o Filho de Deus. Não faz sentido um monte de madeira se tornar uma arca que protegeria uma família, que construiria de novo o mundo depois do caos do dilúvio. Não faz sentido um homem morto há dias, com um corpo que já fedia, voltar a viver porque um homem do lado de fora chamou ele para fora. Não faz sentido alguém andar sobre as águas. A lei da gravidade diz que isso é impossível, mas só quem gerou a gravidade pode confundi-la. Só quem gerou a matéria pode confundi-la. Talvez nós somos parte da geração mais ansiosa que já viveu. Sem dúvida alguma, o nosso gigante desse tempo, eles são emocionais, doenças psicossomáticas, pessoas que têm problemas na mente, problemas nos sentimentos, isso tem irradiado por todo o corpo, pessoas com síndrome de pânico, depressão. A gente está vivendo tempos difíceis, nosso caráter está sendo forjado em meio ao caos. A grande verdade é que muitas vezes crises definem a nossa dinâmica, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, a nossa esperança. O primeiro convite que eu quero te fazer é deixar de ser refém das circunstâncias, deixar de ser refém daquilo que é exterior. Sabe por que a gente não avança na vida? Porque a gente não consegue ser sincero com a gente mesmo. E a gente às vezes quer disfarçar as nossas limitações falando: não, comigo é não. Se nós não formos sinceros com nós mesmos e com Deus, a gente não sai nem do lugar que a gente está. A gente não avança para lugar nenhum. A gente não valoriza o que já está na mão. A gente só valoriza o que a gente ainda vai ganhar. É por isso que muita gente acaba com o casamento, porque não valoriza o que Deus já colocou do lado. Por isso tem muita gente murmurando do emprego que está. Nem sabe como vai ser a vida sem o emprego, por isso que está murmurando. Então quando alguém morre, você acha que Deus matou a pessoa ou permitiu. A gente não consegue lidar com a morte, porque a gente sempre está botando na conta de Deus o seguinte: eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo certo, então Deus não vai deixar ninguém morrer do meu lado, então eu nunca vou perder o emprego, eu nunca vou receber um diagnóstico. No entanto, tem pessoas dentro da igreja que receberam vários diagnósticos. No entanto, tem gente aqui que já perdeu entes queridos. Tem gente aqui que já foi mandado embora, porque a gente acha que Deus é um Deus que evita coisas, mas Deus é um Deus que te ensina a lidar com as coisas que acontecem contigo. Você pode usar a dor para crescer ou para sofrer, depende de como você está ligado com Deus para lidar com as coisas que te acontecem. Só que a gente não sabe lidar com a perda, a gente não sabe lidar com a dor. A gente quer que Deus dê um jeito pra gente, mas Deus justamente permite as dores e as decepções da vida pra gente aprender a lidar com as coisas.
As coisas acontecem sobre os justos e sobre os injustos. A diferença é que sobre os justos sempre tem uma saída. Sobre os bons sempre tem um futuro. O meu marido falou que vai sair de casa. Deus não pode permitir. Peraí, deixa eu aproveitar esse momento de dor para fazer uma autorreflexão e saber se ele quer sair de casa porque eu estou falhando em alguma coisa ou se ele precisa melhorar em alguma coisa no caráter. Tem um motivo nessa dor, tem um motivo nessa perda. Você está frustrado? Tem um motivo. Deus quer fazer você crescer hoje. Foi nos meus piores dias que eu comecei a viver a temporada que eu estou vivendo hoje. Quebrado num quarto, desesperançado, devendo financeiramente, estraçalhado emocionalmente, sem fé no mundo espiritual, já não acreditava mais em nada. No meio dos meus piores dias, no meio da minha pior tempestade, uma palavra fez com que eu começasse a viver a minha melhor temporada, os meus melhores momentos. Você não sabe, mas o que parece ser o fim do túnel, na verdade pode ser o início de um novo ciclo, de uma nova fase. É o fim da antiga fase, concordo. É o início de algo novo. Você vai ser valorizado quando sair dessa dor. A dor vem para te ensinar. Ela só volta se você não aprender. Tem gente que não aprende, que quer continuar se fazendo de vítima, quer continuar se fazendo de injustiçado. Com a dor nós aprendemos e amadurecemos para nunca mais voltar para lá. Mas tem uma segunda coisa. Depois que você aprende como lidar com a dor, você fica apaixonado em ensinar as pessoas a não voltarem para lá também. Porque chegou o tempo de nós crescermos pós-dor, pós-sofrimento, pós-frustração. Fazer todas as coisas certas certamente nos levará a abstermos de grande parte dos nossos problemas, mas não de todos. Por mais esperto e hábil que você seja, por mais assertivo que você seja para realizar algumas tarefas em algumas áreas, ainda assim você terá problema. Sermos assertivos e fazermos as coisas certas nos livrarão dos grandes problemas, mas não de todos. Em todas as áreas da nossa vida, os problemas sempre estarão presentes. Enquanto tiveres no mundo, vocês tereis aflições. Tem de bom ânimo para prosseguir até o final. Mas é assim que as coisas funcionam. Quando nós olhamos hoje para a mente das pessoas, o problema exatamente está ali. Uma mente ruim, uma mente em trevas, porque a grande caminhada, né, e o grande segredo da vivência é o seguinte: é entender o que controla nossas ações. Na verdade é a nossa mente. O que vai levar o nosso corpo ou a nossa vida para uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso são as nossas ações. A lei que foi deixada para nós é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E luz para o meu caminho. E uma mente iluminada, ela faz o quê? Ela envia boas ações, boas escolhas para a minha vida. Uma mente boa, saudável, ela vai conduzir a nossa vida a uma vida boa. Uma mente ruim e contaminada vai conduzir a nossa vida a um estilo de vida ruim. Se os nossos olhos ou a nossa maneira de enxergar as coisas forem boas, de visualizar as coisas forem boas, inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida a uma vida de sucesso, a uma vida de satisfação. Não uma vida sem luta, não. Eu estou dizendo uma vida de vitória. Eu estou dizendo uma vida satisfatória e não sem lutas. Você quer viver seu milagre? Você quer a tua vida transformada? Você quer a sua história mudada? Não depende de Deus, depende de você. Foque naquilo que você quer. Pare de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros e canalize suas forças, sua fé, seu trabalho para que as coisas aconteçam na tua. Todas as vezes que as trevas chegam, para ela chegar, a luz tem que ir embora. E quando a luz chega, ela manda as trevas embora. Tem pessoas que o caos, o mal, a cegueira tomou conta de uma tal forma que ela está em trevas, mas ela pensa que está na luz. E quem pensa que está na luz não precisa procurar a luz. Na cabeça da pessoa, ela estava na luz. E para alguém
que já acha estar na luz, você está mostrando a luz a ela por quê? Embora algumas coisas tentem roubar a nossa alegria no dia anterior, se a gente continuar semeando, certamente a colheita vem no dia seguinte. O nosso choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. E uma das coisas que eu aprendi sobre coragem, que mudou a minha história, é entender que a coragem, ela só existe porque o medo existe. A coragem só existe porque os gigantes existem. A coragem só existe porque as crises existem, as batalhas existem, os levantes existem. A gente não precisaria de coragem se a gente não enfrentasse batalhas. A gente, na verdade, nem precisaria de coragem se a gente não tivesse sempre meio a lutas, porque a coragem, ela é algo que se contrapõe a tudo aquilo que tenta parar você. Guarda isso, irmão. A coragem é algo que Deus disponibilizou para a gente através do poder que em nós habita, e você precisa aprender a caminhar debaixo desse entendimento. 2021 foi um ano desafiador, 2019 foi um ano desafiador, 2020 foi um ano desafiador, mas a verdade é que 2017 também. Talvez a gente só não lembre de algumas coisas. 2015 também, 2012 também, e com certeza 2022 vai trazer alguns desafios, algumas crises, alguns gigantes, alguns problemas, algumas tempestades. Pastor, você está profetizando? Não, isso é a vida real, irmão. Isso acontece todos os dias. A grande verdade é que, assim como as crises, elas não vão deixar de existir, a coragem, ela não vai se esvair de você. Você não pode entrar num ano novo, numa nova estação, em novos desafios, sem você ter as armas certas para lutar as lutas certas. Então a palavra que eu tenho para você hoje é para encorajar você. Eu quero ativar você. Eu quero quase que chacoalhar você. Então guarda isso, irmão. Coragem não é para quem não está enfrentando, não é para quem está em momentos de paz. Não, a coragem é justamente para você usar em momentos de guerra. A coragem é para você usar justamente no dia mau. A coragem é para você usar justamente contra gigantes. Coragem não é ausência de medo, irmão. A coragem é um revestimento para vencer o medo. Então eu quero liberar isso sobre você. Tenha coragem. Em 2022, tenha coragem para dar passos de fé. Tenha coragem para deixar de ter uma fé teórica que fala para todo mundo: vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas. E comece a ter coragem para entender que esse vai ficar tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, é uma boa resposta para outros, mas tem que ser uma boa resposta para você também. Coragem para entender que não em Deus também é resposta. Coragem para entender que ninguém vai facilitar para você, e isso é bom. No final das contas, um mar calmo nunca fez um bom marinheiro, irmão. Coragem para você aceitar quem você é e parar de tentar se comparar e tentar ser quem você não é. Coragem de ser você mesmo, coragem de assumir sua identidade. Coragem, irmão. Coragem, tenha bom ânimo. Eu tive perdas nesses últimos anos. Eu também, irmão. Tem de bom ânimo. Eu tive momentos em que eu pensei em desistir. Todo mundo, irmão, tem momentos difíceis. Mas quando esse momento difícil bater a porta, tem de bom ânimo. Todas as vezes que vier luto sobre a tua casa, existe renovo de Deus sobre ela. Todas as vezes que vier dúvida sobre a tua casa, existem palavras de fé sobre ela. Todas as vezes que vier algum tipo de escassez sobre a tua casa, existe da parte de Deus provisão sobre ela. No lugar de enfermidade, escura. No lugar de falta, superabundância. No lugar de medo, coragem. É isso que eu quero liberar sobre você, irmão. Em 2022, você tem duas escolhas. Você pode caminhar como alguém que não sabe o que carrega, que não sabe quem é, que não sabe para onde vai. Você pode caminhar debaixo desse entendimento: eu sou quem o meu pai diz que eu sou, eu posso o que o meu pai diz que eu posso, e eu vou viver o que meu pai declarou que eu viveria. Irmão, eu quero de verdade declarar isso sobre você, e isso não é uma frase de autoajuda ou muito menos motivacional. É uma declaração de fé. Olha o que Filipenses 4:7 está dizendo: e a paz de Deus, que excede o entendimento. A paz de Deus que vai além do que você compreende. A paz de Deus que vai além do que você consegue entender. A paz de Deus que vai além da tua lógica. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Tem uma frase do Bill Johnson que eu acho maravilhosa, irmão. Presta atenção nisso. Ele disse o seguinte: para você experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender.
mas é uma paz que faz com que você prospere, mesmo em meio às maiores circunstâncias adversas da tua vida. Vai ter gente que vai achar que você é louco, vai falar: mano, você tá anestesiado. É você dar um passo sem saber como vai ser. É você seguir uma direção sem saber como vai ser. É você confiar sem Ele responder todas as suas perguntas. Se você quer se mover, se você quer romper, você vai precisar aprender a se mover sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você quer romper? Precisa aprender a se mover mesmo sem ter todas as suas perguntas respondidas. Você não vai ter todas as respostas, e isso significa confiar. Da mesma forma que se mover só quando eu concordo é conveniência, me mover só quando eu tenho as respostas, isso não é confiança. Sabe qual que é o princípio da confiança? É você acreditar em algo que o outro estabeleceu. Você precisa ter estabelecido uma relação de confiança. Como que acontece uma relação de confiança? É quando você acredita que o outro te deu uma garantia que é suficiente para você não ter mais resposta. Você só confia que Ele sabe o que Ele precisava saber para fazer o que Ele fez. Agora, quando é o próprio Deus que te convida para viver algo, irmão, a garantia é Ele. Tem uma passagem na Bíblia que Deus diz: por não ter a quem maior a jurar, eu juro por mim mesmo. Deus está dizendo: eu sou a sua garantia. Se eu disse que vou fazer, eu vou fazer. Se eu disse que vou abrir, eu vou abrir. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Deus, qual é a minha garantia? Eu sou a sua garantia. Você sabe o que significa promessa? Promessa, um dos significados de promessa é garantia. Então uma promessa feita por Deus é uma garantia dada por Deus. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Se a gente não puder confiar numa garantia que o próprio Deus deu, a gente vai confiar em quem? Irmão, não dá para a gente confiar em algo que é perecível, passageiro, inconstante, variável, volúvel. Mas a verdade é que tem muita gente colocando a sua confiança naquilo que é momentâneo e não consegue colocar a sua confiança naquilo que é eterno. Deixa eu te dar uma chave: não confie plenamente naquilo que não é plenamente confiável. Homens não são plenamente confiáveis. A economia não é plenamente confiável. Quantas pessoas botaram tudo que tinham, por exemplo, no Bitcoin, e ele derreteu? É um problema do Bitcoin? Não, daqui a pouco ele vai explodir. Tem gente que ganha na baixa, tem gente que ganha na alta. O mercado financeiro, e está tudo bem você querer se mover no mercado financeiro. O problema é quando toda a tua confiança é depositada em algo que não é plenamente confiável. A Bíblia diz que maldito é um homem que confia em outro homem e faz dele a força do seu braço. A Bíblia não está dizendo que a gente não pode confiar em homens. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar a ponto de fazer dele a sua força. Diga: eu preciso me mover sem concordar. Eu preciso me mover mesmo sem ter as minhas perguntas respondidas. Se você não acredita, ninguém acredita. Se você não vê potencial em você, ninguém vai ver. Você precisa acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Você precisa acreditar que tudo que você precisa para viver o seu destino profético já está em você. Tem gente que fica esperando o seu Deus me dá. Deus fica olhando: tu não sabe de nada, rapaz. Antes de tu nascer, eu já tinha depositado tudo dentro de você. Ei, antes do seu nascimento, Deus já tinha preparado seu enxoval. Já está tudo aí em você. O que você precisa? Acreditar. Está tudo dentro de você, a capacidade, o potencial. Basta você acreditar. Você precisa acreditar. Ei, olhe para dentro de si. Eu queria que você conseguisse ver uma foto do potencial intacto que existe dentro de você. Você é filho, filha de Deus. Quando Deus nos fez, Ele sonhou com a gente. Ele depositou em nós tantas coisas que nós mesmos não somos capazes de entender, mas precisamos crer. Esse é você. É alguém com um potencial dado por Deus, um potencial intacto que precisa fazer algo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que você está fazendo? Você precisa acreditar. Você precisa ser capaz de entender. Ei, se todos nós acreditássemos no potencial que nós fomos presenteados por Deus e fizéssemos alguma coisa, a maioria dos problemas do mundo já estariam resolvidos. Infelizmente não estão resolvidos, porque Deus colocou tanto tesouro dentro de nós, mas não temos a capacidade de cascavilhar a areia e as pedras no meio do caminho até achar o que tem de precioso lá dentro. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos ver o ouro que Deus já depositou dentro da gente, colocar para fora.
Nós precisamos viver e cumprir o nosso propósito, a nossa missão, o nosso chamado. Eu vou viver, eu vou dar o meu melhor, eu vou suar, eu não vou viver uma vida medíocre. Eu vou arrancar tudo que tem de potencial aqui, vou botar pra fora, porque eu quero viver o novo. Se você quer viver o novo, você precisa fazer novas coisas. Você precisa buscar onde é que o meu potencial destrava, onde é que o meu potencial explode. Acha! Você tem que achar. Você tem que parar de dar desculpas pra você. Você precisa achar aonde você brilha, porque Deus te fez pra brilhar em algo. Então você tem que acreditar na sua missão. Você tem que ser um apaixonado pela sua missão. Você tem que ser um apaixonado pelo seu propósito de vida. Você tem que ser alguém desesperado pra cumprir seus sonhos.